E aí galera, vamos começar a nossa aula novamente. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução humana, certo? Então, assistam a videoaula, façam suas anotações e, caso necessário, é só mandar mensagem que eu estarei disponível. Então, meninos, vamos falar um pouquinho aqui sobre o sistema reprodutor. E de início, vocês têm que entender que o ser humano ele tem dois tipos de células, que são as células que formam a sua estrutura, tá certo? E as células reprodutivas. As células reprodutivas são chamadas de gametas. E existem dois tipos, os gametas masculinos, ou seja, produzido pelo homem, que recebe o nome de espermatozoide, e o gameta feminino, produzido pela mulher, que recebe o nome de óvulo. Voltando um pouquinho para o sistema genital masculino, a gente tem o seguinte: aqui você tem uma estrutura chamada de testículo. O testículo é responsável pela produção do espermatozoide e também do hormônio testosterona. Esse hormônio é quem vai trazer as características masculinas, como engrossamento da voz, aparecimento de pelos, alargamento dos ombros, entre outros, além do libido sexual. Pessoal, esse hormônio ele começa a ser produzido em grande quantidade na adolescência, chamada puberdade, tá bom? Então, olha, os espermatozoides produzidos aqui nos testículos, na verdade, são produzidos dentro de canais chamados de tubos seminíferos, tá certo? Ó, canais seminíferos que ficam dentro dos testículos. Dentro de cada testículo tem milhares desses canais responsáveis pela produção do espermatozoide. Após serem produzidos, eles vão em direção à estrutura chamada epidídimo. Olha, isso aqui, ó. No epidídimo eles vão amadurecer, ganhando assim a capacidade de se locomoverem, tá bem? Então o que é que acontece? Do epidídimo eles são direcionados por um ducto chamado ducto deferente ou canal deferente, tá certo? Fazendo todo esse percurso aqui até atingir a uretra, tá certo? A uretra nada mais é do que um canal, tá certo? Que ele é comum, ou seja, tanto faz parte do sistema genital como do sistema excretor. Então ele é comum ao sistema genital, ele é comum ao sistema excretor, ou seja, por ele sai as células reprodutoras e por ele sai a urina formada no sistema excretor. Pessoal, durante todo esse percurso que o espermatozoide faz, são lançados líquidos, tá certo? Líquidos produzidos por algumas glândulas, como é o caso das glândulas seminais, tá certo? Ó, que fica aqui atrás da próstata, ou da glândula prostática, que fica aqui abaixo da bexiga, tá vendo? Ó? Tá certo? Então esses líquidos eles são lançados durante todo esse percurso para fazer com que o espermatozoide consiga se locomover nadando nesse líquido e também para alimentá-lo. Além do que, existem essas glândulas chamadas de glândulas bulboatreais, que fica bem aqui, ó, que lançam alguns líquidos na uretra para diminuir a acidez da uretra, porque a acidez ocasionada pela urina poderia matar os espermatozoides. Então esses líquidos também diminuem a acidez, tá certo? Da uretra, do canal da uretra. Tranquilo? Pessoal, quando o espermatozoide se mistura a todos esses líquidos, eles são chamados de sêmen, tá certo? Então eles passam a ser chamados de sêmen ou esperma. Tranquilo? Meninos, olha, a gente tem aqui uma imagem do espermatozoide, tá vendo? Ó? Tem aqui a parte da cabeça, aqui onde está todo o material genético, tá certo? A gente tem aqui essa estruturazinha, que é onde tem as mitocôndrias que vão fornecer energia para que ele consiga se mover. E a gente tem a cauda. Essa cauda ela bate em movimento ciliar, permitindo que ele nade na presença de líquidos. Tranquilo? Pessoal, o esperma, o sêmen, ele é lançado para fora pelo canal da uretra que se encontra em um órgão chamado pênis, tá certo? O pênis, ele é um órgão cavernoso, ou seja, ele apresenta espaços vazios,
tá certo? E ele é extremamente vascularizado, ou seja, tem grande quantidade de vasos sanguíneos. O que é que acontece? Em um momento de excitação, o pênis se enche de sangue, tá certo? Quando ele se enche de sangue, ele aumenta de tamanho e muda a sua forma. É o que a gente chama de ereção, tá certo? Então, o que é que acontece? Em um momento de excitação, tá certo? O, o sêmen ou esperma, ele pode ser lançado, ele é lançado para fora, também ele é lançado para fora, devido a contrações musculares nos canais, nas glândulas, e esse ato de lançar o sêmen ou esperma para fora é chamado de ejaculação. Então, preste atenção. A mudança na estrutura do pênis é chamada de ereção e o lançamento do sêmen ou do esperma a gente chama de ejaculação. Detalhe, a ejaculação ela vem acompanhada de uma sensação de imenso prazer que a gente chama de orgasmo. Tranquilo? Pessoal, olha, falando um pouquinho sobre o sistema genital feminino. Então, o que é que acontece? Olha, o sistema genital feminino ele é mais complexo. Ele é formado por várias estruturas e você precisa entender a funcionalidade de cada uma. Então, por exemplo, a gente tem aqui os ovários. Os ovários eles são responsáveis pela produção do gameta feminino, tá certo? O óvulo, que na verdade na espécie humana é, ele é liberado ainda em uma fase chamada de ovócito secundário. Tá certo? Então é o que acontece assim. Todas as outras espécies de mamíferos liberam o óvulo, mas a espécie humana libera o ovócito secundário. Mas para efeito didático a gente vai chamar de óvulo mesmo, tá bom? Então, olha, os ovários eles produzem os óvulos, tá certo? E também produzem os hormônios femininos, hormônios que vão determinar as características femininas, que seria o estrogênio e a progesterona. O que é que acontece? Olha, o óvulo produzido pelo ovário ele é liberado na tuba uterina. Ele é liberado na tuba uterina. Esse processo de liberação a gente chama de ovulação. Então, o que é ovulação? Nada mais é do que a liberação do ovário para a tuba uterina. Na tuba uterina pode acontecer duas situações. Na tuba uterina pode ser que o óvulo encontre o espermatozoide e vai ocorrer a fecundação, que a gente fala já já sobre ela, ou não. Quando não ocorre essa fecundação, ou seja, quando não há presença de espermatozoide, o, o óvulo segue todo o percurso da tuba uterina, chega até o útero, tá certo? E é eliminado junto com a parede interna do útero, que é chamada de endométrio, pela vagina. E esse processo é chamado de menstruação. Ele ocorre em um ciclo que geralmente é de 28 dias, mas que pode mudar de mulher para mulher, tá certo? E ele também tem muita influência hormonal, então tem muitas questões emocionais que fazem esse ciclo mudar. Caso ocorra a união dos gametas, ou seja, a fecundação, o que é fecundação? É a união do gameta feminino, o óvulo, e o gameta masculino, o espermatozoide. Onde é que ela ocorre? Na tuba uterina. Então, olha, o óvulo foi liberado pelo ovário, ele encontrou o espermatozoide. Então, há o processo chamado de fecundação. Após a fecundação é formada a primeira célula que vai dar origem a um novo indivíduo. Essas primeiras células é chamada de célula ovo ou zigoto. Tá bom? Essa célula ovo ou zigoto ela vai percorrer por mais 3 ou 4 dias aqui pela tuba uterina até chegar no útero. E durante todo esse percurso, que leva 3 ou 4 dias, ela vai sofrer diversas divisões mitóticas. O que seriam essas divisões mitóticas? São divisões que vão dar origem a células idênticas àquela que já existe. Então, uma única célula se transforma em duas, duas células se transformam em quatro, quatro células se transformam em 8 e assim sucessivamente. Quando ele chega ao útero, já é um aglomerado de células que a gente vai chamar de embrião. Esse embrião ele vai se fixar
na parede interna do útero, que eu já falei que é o endométrio. E ali ele vai, tá certo, ser nutrido e desenvolver, podendo gerar, tá certo, se tudo correr bem, um indivíduo, um bebê. Esse bebê ele vai sair, em caso de parto normal, pelo canal da vagina, que nada mais é do que um órgão muscular, tá certo? Musculoso, que permite a saída do bebê, que a gente chama de parto, não é isso? A vagina também é responsável, ou melhor, também é o órgão que recebe o pênis durante o ato sexual. Olha, o processo de fixação do embrião na parede do útero a gente chama de nidação, tá certo? Em alguns casos, durante essa fixação, pode haver sangramento e a mulher vai ter a impressão que menstruou, quando na verdade ela está grávida e é apenas um sangramento devido à fixação do embrião no endométrio. Os órgãos genitais externos, eles são chamados de vulva, tá certo? E eles são formados pelos grandes lábios e pequenos lábios, que nada mais são do que dobras de pele, tá bom? Esses grandes lábios e pequenos lábios, eles vão proteger a abertura da vagina e a abertura da uretra. Perceba que no sistema reprodutor feminino, tá certo? A uretra, ela não tem função reprodutiva. Ela simplesmente é utilizada para a eliminação da urina produzida pelo sistema excretor. Pessoal, a união aqui, a junção aqui nesse ponto dos pequenos lábios forma um órgão chamado de clítoris, tá certo? O clítoris ele é extremamente vascularizado e também tem muitas terminações nervosas. Então ele é o principal responsável pela sensação de prazer feminina, tá certo? Pessoal, na abertura da vagina apresenta uma pele bem fina chamada de ímen, tá certo? Essa pele ela pode apresentar um furo ou vários furos, tá certo? E ela determina em muitos casos a virgindade da mulher. Então, quando há o rompimento desse ímen, indica que a mulher não é mais virgem. Detalhe, nem sempre isso acontece, tá bom? Pode acontecer desse se romper mesmo sem a relação sexual. Tranquilo?